O que eu vou ler para você, acredito piamente e tenho buscado isso. Esse texto é um texto extraordinário, eu não tenho muito tempo para discorrê-lo, mas você conhece. Mateus 8, verso 1. Descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. Veja bem, não estava sozinho aqui, tinha uma multidão. Nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 1. Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos cerca e corramos firmes com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, suportou a cruz, suportou a afronta. Presta atenção, no meio das tuas lutas, no meio da dificuldade, você pode estar com problema e a multidão está à sua volta. Você pode estar cheio de gente, mas sofrendo sozinho. Não é isso? A Vavá sabe que é isso, né? Tem um montão de gente que você passa a não escutar. Então, o texto que eu estou lendo para você não é encontro solitário, é encontro na correria do dia. Jesus está descendo do monte, e você sabe aqui que o encontro com Jesus pessoal era algo extraordinário, né? Algumas coisas assim são extraordinárias. Tem oportunidade de falar assim com alguém, conversar, bater papo, é algo extraordinário. Então, esse leproso se encontra. Verso 2, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Eu, quando leio isso aqui, irmãos, o meu coração, a minha mente entra num loop, sabe? Gira, isso que eu quero dizer. Porque Jesus era um sacerdote. Ele não podia ser tocado. Ele era nazireu por excelência. Ele não podia tocar no leproso, não podia tocar no morto. Ele não bebia bebida forte, ele não cortava os cabelos nem a barba. Era o nazireu por excelência. Ele era mestre dos mestres. Ele era um rabi ou rabone, como alguns chamavam. E ele não poderia tocar no leproso e nem o leproso tocar nele. Mas aí é que está o paradoxo do negócio. Aí que está a grandeza das coisas, né? Eu estava vendo a Olimpíada e eu percebi que dentro do ginásio da Olimpíada tem um lugar separado para o presidente da França, né? Uma área VIP, como a gente chama. E ninguém pode chegar perto do presidente. Tem escolta, tem segurança. Ele estava no ginásio vendo judô, onde a menina francesa perde, sai inconsolável, o presidente vai lá, Macron, se não me falha a memória, o nome dele, vai lá consolar, segurança, tudo protegendo. Eu estou falando aqui não é de segurança de um chefe de Estado, estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador do Universo. E aqui os discípulos são em segurança e é Ele que toca no leproso. Aí é que fica complexo. A grandiosidade de Deus, a majestade do Senhor, da glória de Deus, é o que está em Filipenses 2. Deus deixou a sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se tomando a forma de servo, humilhou-se tomando a forma de servo e morrendo a morte de cruz. Ele toca no leproso. E aí, imagina quem está à volta, queridos. E esse texto não está aqui por acaso. Esse texto aqui é a síntese da busca, do resultado que é buscar o Senhor. O resultado de ter um problema incurável, um desespero, se eu posso dizer assim, e ele não se preocupa com a multidão, não se preocupa com o resultado da sua busca, não se preocupa se vai ser apedrejado, discriminado, se vão olhar para ele torto, se ele não vai ter aprovação da sociedade. Por isso que eu fiz questão de frisar a questão da multidão. Ele não tem medo do fracasso, porque muita gente não tenta porque tem medo de fracassar, tem medo de errar, tem medo de não conseguir o que vão dizer. E aí ele rompe isso e ele vai buscar de todo o coração. E ele se prostra diante de Cristo. Outro texto de Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 5, é o mesmo texto, diz que ele se prostra sem se preocupar com a multidão, e ele diz: mestre, se tu quiseres, bem que tu pode me curar. E Jesus imediatamente, sem olhar para a história, olhar para o passado, olhar para os laudos,
sem entrevistas, sem discursos, sem olhar para o passado, sem olhar para os erros, sem olhar para as tentativas frustradas, sem perguntar por que ele veio assim, por que ele estava assim, o que ele fez para estar leproso, com quem que ele andou, porque a lepra era transferida de pessoa para pessoa, qual o ambiente que ele fez, se ele cometeu algum erro, se ele pecou. O verso imediatamente, ao se calar o leproso, ao se calar e falar, se tu quiseres pode tornar-me limpo, imediatamente no verso 3, Jesus diz, eu quero, seja limpo. Nessa noite você está aqui, não importa o seu passado, não importa a sua história, não importa o seu fracasso, Jesus diz para você, eu quero a sua vitória porque eu te amo. Você crê nisso? Amém? Você recebe isso? É o poder da busca, cara. Sem se importar, sem se preocupar, quando tudo sai do nosso foco e só Jesus é o nosso foco. Eu tenho ensinado isso aqui na igreja. Não importa os médicos, não importa o laudo, não importa o emprego, não importa quanto você ganha, quando o seu coração, sua mente estão 100% focados em Jesus, quando o seu coração está em Jesus, é Ele que passa a comandar o barco. Preste atenção, você pode chegar aonde você deseja, remando, velejando com as suas próprias forças, e o Senhor vai te ajudar, mas quando você entrega o seu barquinho para Jesus, é Ele que passa a conduzir e dirigir aonde você deve estar. Certo homem vinha no seu carro, no meio da estrada, desesperado com os problemas da vida. E quando ele vinha na estrada, ele percebeu que Jesus estava andando na estrada. E ele parou o carro e perguntou para Jesus, mestre, eu estava te procurando, eu preciso da sua ajuda, eu preciso resolver os meus problemas, entra no meu carro, vai comigo para onde eu vou, me ajuda. Jesus falou assim, eu vou contigo. Primeira coisa, eu dirijo, você sai daqui e senta aqui, o controle é meu. A segunda coisa, você tem que aprender a confiar em mim, pode descansar, porque eu cuido de você, sou eu que estou no comando. A terceira coisa, você está indo para lá, mas o nosso caminho, aonde eu quero que você chegue, é para lá. Quando a gente dá o nosso carro, o nosso barco, ou a nossa vida para Jesus, na maioria das vezes, Ele muda a trajetória, Ele muda a direção. Você pode chegar aonde você quer chegar com as suas forças, e Ele vai te ajudar, mas eu te convido a entregar o comando do seu barco, o comando do seu carro, o comando da sua vida para Ele, porque não há lugar melhor para estar que não seja no centro da vontade de Jesus. Ele disse, eu quero que você seja limpo. O maior interessado na sua vitória é Jesus. Não se esqueça, os seus pais te amam, o pastor te ama, a igreja te ama, os avós te amam, mas o mais interessado na sua vitória, o maior interessado na sua prosperidade é o Senhor Jesus. Ele disse, eu quero ser limpo, e logo ficou purificado. Logo aqui é logo, você já sente o efeito da mudança, você sente Ele trabalhando no seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. E Jesus fala algo para ele no verso 4, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém. É difícil receber uma bênção de Jesus. Aqui era uma questão técnica, porque Jesus tinha que entrar em alguns lugares, e se ele soubesse que Jesus estava ali, ele seria apedrejado ou pisoteado ou amassado.
Era só por causa disso. Por isso que o texto está aqui. Mas mostra ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Uma multidão está te enxergando. O Senhor Jesus vai ouvir o seu clamor e Ele tem vitória para você.